Olá, meu nome é Gabriel Machado, minha dupla é o Gabriel Riqueto, eu sou da ESPH e o meu projeto é o VibraVolt, um futuro com energias mais sustentáveis, transformando a energia cinética vindas da pressão dos sensores piezoelétricos em energia elétrica limpa. Bom, para iniciar aqui o nosso vídeo, é, a gente fez a análise do CSV, do consumo de energia elétrica no Brasil. Depois a gente viu se tinham valores nulos. A gente analisou aqui e existiam valores nulos na coluna números consumidores. A gente fez o tratamento desses valores nulos. Então a gente fez a média aqui da coluna e substituiu os valores nulos por essa média. Bom, aí aqui a gente fez três análises, uma do consumo por ano no Brasil e a outra é o consumo por ano, só que dessa vez na região sudeste. A gente vai falar um pouquinho mais sobre São Paulo, né, que eu acho que se aplica mais no nosso projeto. E por fim a gente fez uma análise de consumo e consumidores por cada estado no sudeste. Bom, pensando aqui na nossa primeira análise do Brasil, a gente fez aqui o gráfico da tendência. Então a tendência aqui sempre é subir com os anos. A gente vai falar um pouco sobre os altos. Então, aqui a gente teve um pico em 2014 do consumo, uma leve estabilizada para manter esse consumo. Em 2020 teve uma queda, que a gente vai relacionar isso no nosso documento com a pandemia até de Covid, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Bom, depois a gente fez aqui o nosso modelo em regressão linear e avaliamos o modelo. Colocamos aqui o erro absoluto, enfim, e o score. O score deu 0,86. De 0 a 1 é um valor bem importante, bem relevante. Então, o ano realmente impacta no nosso modelo do consumo. E aí, por fim, a tarefa 3 era criar um gráfico de consumo por cada tipo de consumo pelos anos. Então, aqui a gente tem o consumo de energia cativo com os anos. Teve também um aumento aqui em 2014. No setor comercial, então teve aqui uma queda em 2020 bem notória, até mesmo pela pandemia, em que muitos estabelecimentos tiveram que se manter fechados, então faz sentido esse declínio. No setor industrial, aqui temos vários altos e baixos em 2009, sobe aqui em 2014 de novo, 2020 começa a crescer. A indústria, a gente pode até pensar isso, às vezes, para alguns setores da indústria na pandemia. Então, indústria de máscaras, álcool e gel, que foi muito necessário, né? Outros aqui sempre se manteve estável, o crescimento, e residencial também. E aí, por fim, a gente tem aqui o tipo total, que tem aqui os valores também. Bom, no final de cada análise a gente fez aqui as considerações, falando aqui do aumento, das oscilações, da linha de tendência, do erro absoluto, do coeficiente de determinação, e a conclusão, impactos, implicações, tudo mais. E aí agora a gente vai entrar na análise do Sudeste em si, que vai se aplicar mais ao nosso projeto, que é um pouco mais nichado, né, um pouco mais fácil de trabalhar. E aí aqui a gente fez a mesma coisa, criamos o gráfico com a tendência do consumo. Então aqui São Paulo, a gente vê que é bem discrepante da tendência, né? Nunca está sempre muito próximo aqui, tem sempre uma certa distância. Essa região aqui que um pouco se assemelha. Aí tem aqui de novo a nossa crescente aqui em 2014, nosso declínio aqui em 2020. Depois a gente fez aqui o modelo e comparando a gente vê que o nosso score ficou baixo, deu 0,55. Então isso a gente pode ver que às vezes o ano não é um fator tão determinante no nosso modelo. Existem outras questões a serem analisadas. E aí por fim, para não criar um monte de gráfico, a gente fez todos os tipos em um gráfico só, em diferentes cores. Então tem aqui o total, cativo, comercial, industrial, conforme os anos. Bom, e aí aqui a gente tem análise, novamente, das flutuações, dos indicadores e as considerações finais. Bom, e aí, por fim, a gente fez a análise do consumo e dos consumidores em cada estado. Bom, aí aqui a gente fez a soma, né, de cada tipo, comercial, cativo, industrial, para cada UF. E aí aqui a análise que a gente fez em São Paulo é que realmente é o maior consumidor de energia e é também o que tem maior número de consumidores no setor residencial. É o estado que lidera todos os setores, na verdade, e isso reflete como é uma metrópole, o consumo ele é relativo também ao número de consumidores. Então, se tem muitas pessoas, o número de consumo de energia vai ser maior. Bom, espero que tenha gostado, tenha entendido um pouco mais sobre o nosso projeto e sobre a nossa análise que fizemos. E eu espero que consiga acompanhar um pouco mais do nosso projeto VibraVolt. Muito obrigado e nos vemos aí.